Fala rapaziada, saudações vascaínas, eu me chamo Diego, você está no canal Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado, exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Antes de a gente falar da final entre Vasco e Corinthians, eu peço para você descer o dedão no like aí que ajuda bastante, se inscreva no canal, também ative o sininho para as notificações chegar até você quando a gente subir vídeo aqui no canal. Peço que você também compartilhe esse vídeo, comenta a sua opinião, é muito importante. Toda vez que você repete esse roteiro pra gente, o vídeo ele é entregue a mais vascaínos. Então por isso que a gente pede sempre para deixar o like, se inscrever, compartilhar, enfim, tudo isso dentro desse vídeo aqui. Então vamos embora aí a essa análise, né, de Vasco 0, Corinthians 0 lá em Itaquera, né? O Vasco fez uma partida ontem, na minha humilde opinião, fez uma partida muito estratégica, né? Muito muito se deve ao esquema tático que o Diniz montou, dando um nó tático ali no Dorival Júnior, né? E como é que foi isso, né? O Vasco entrou ontem em campo não só para disputar uma partida de final de campeonato, né? O Vasco entrou para disputar a honra, porque, pô, o que tem de jornalista babaca que tá falando mal do Vasco aí a 0800, eu fico impressionado como é que o Vasco incomoda tanto, mas enfim, isso é vídeo para esse é assunto para outro vídeo, né? O Vasco entrou em campo ontem e desde o primeiro minuto a gente conseguiu enxergar que tinha uma postura diferente no Vasco. Muito toque de bola, a lá Diniz, normal. Os chutões que teve foram sempre chutões que não tinha é, o que fazer, então se deu o chutão muito por conta disso, né? E a gente conseguiu muito controlar a partida, né? Se esperava o Corinthians muito reativo, se falava muito do Corinthians ir para dentro, porque é, isso, aquilo, aquilo outro, mas não foi nada disso que a gente viu ontem. O Corinthians não conseguiu jogar graças ao esquema tático que o Diniz conseguiu armar para poder embolar um pouco mais essa, essa, essa parte do Corinthians, né? Com isso, o Vasco foi crescendo na partida, teve um gol anulado com o Ryan, né? Não me engano a altura do jogo que era, mas foi uma jogada do Andrés Gomes, no qual ele conseguiu colocar o Ryan na cara do gol ali, e o Ryan acabou fazendo o gol, né? Mas estava impedido realmente, né? Não, não valeu o gol. Né? O Vasco também tomou um gol impedido do Memphis Depay, né? Também estava impedido, mais do que o Ryan também, né? E aí com isso a gente começou a controlar o jogo. O Vasco teve muita posse de bola, né? Se defendeu bem, também certa parte do jogo conseguiu dar a bola para o Corinthians. E o Corinthians não soube muito o que fazer. O Vasco neutralizou muito bem o meio-campo do Corinthians, onde a gente conseguiu matar a jogada deles, os principais jogadores deles lá. Gostei bastante do nosso sistema defensivo que estava muito compacto, meio-campo e ataque, né? Era espaço pequenos ali entre um e outro, a gente conseguiu fazer uma boa apresentação ontem lá na Neoquímica Arena, né? O Vasco, a galera achou que o Vasco fosse para lá só para se defender, né? Mas o Vasco não só se defendeu, como o Vasco controlou a partida, o Vasco teve domínio na partida. O Corinthians, apesar de ter ficado um pouco mais com a bola, né? Os números dizem isso, né? É, não sufocou o Vasco da maneira que todo mundo acha que foi, né? O Vasco teve mais o domínio do jogo, conseguiu trabalhar melhor a bola, fazer os melhores lances, ter as melhores oportunidades, as melhores chances ali, foi muito com a gente. Então, eu acho que o Vasco trilhou um caminho para ter um desfecho fenomenal no Maracanã. Obviamente que não tem nada ganho, né? É uma partida muito difícil, o Corinthians é um time também cascudo, mas a gente vai estar lá para poder apoiar o Vasco. Isso, independente de qualquer coisa, a gente precisa estar lá para poder apoiar o Vasco, né? Então acho que o Vasco tem chances reais de ser campeão no domingo, né? O Corinthians também tem, mas acho que a gente jogando em casa a gente precisa se impor, apesar do favoritismo estar com eles, né? Acho que o Vasco tem de tudo para poder quebrar esse favoritismo e chegar à final, né? Vencer a final e participar aí da próxima Libertadores da América que acontece no próximo ano, né? Uma coisa que precisa ficar gravado para os jogadores do Vasco: final se ganha,
não se joga, se ganha, tá? Se der para ganhar jogando bola bem, porra, beleza, mas ganha o jogo. É isso que a gente precisa fazer. Não precisa ir para pênalti, pelo amor de Deus, senão você mata o torcedor do coração, né? Mas é isso. O Vasco precisa entrar no Maracanã para vencer a partida. Você não precisa para jogar a bola, não. Precisa entrar para poder vencer a partida. É o que a gente espera do Vasco nesse próximo domingo. Né? Que a decisão do Maracanã vai mudar o rumo do nosso 2026. Né? Vai ser um 2026, se Deus quiser, com Libertadores, com patrocinadores maiores, com grana melhor entrando, enfim, para o Vasco caminhar para voltar a ser o Vasco que a gente sempre sonhou, que ele sempre foi, né? E agora é o seguinte, tudo mudou, né? O Vasco foi para Itaquera, não só vivo, mas não saiu de Itaquera, não só vivo, mas muito fortalecido, conseguiu fazer uma boa partida, conseguiu dominar o jogo, não tomou susto do Corinthians, não foi aquele jogo que a gente tomou um abafo, a gente se defendeu, a gente sobreviveu, como a rapaziada fez, não. Foi um jogo que a gente lutou, que a gente teve controle do jogo e poderia ter vencido o jogo, né? E levar a decisão para o Maracanã, as chances aumentam muito, a gente sabe da dificuldade, mas a gente precisa confiar que vai dar certo. Empate fora de casa foi bom para o Vasco, em partes, a gente poderia ter vencido aquela bola na trave do Cauã, né? A gente poderia ter vencido. O adversário vai vir querendo jogo também, o torcedor deles vai vir também, a gente vai estar aqui para recepcioná-los, né? Da melhor maneira Vasco da Gama possível, que é atropelando e vencendo a partida. É isso que a gente tem que fazer, né? Para o Vasco, a confiança lá em cima, a atmosfera da final do Maracanã, nós vamos fazer do Maracanã São Januário 3 vezes maior. Então, torcedor que vai para São Januário, que vai para o Maracanã, a torcida precisa fazer o seu papel. E o papel da torcida passa por mim, passa por você e passa por todo mundo que vai para o Maracanã, que vai torcer para o Vasco. Então, passa por nós. Então, vamos lá e vamos colocar o nosso mando de campo para valer, para vencer o Corinthians. Então, assim, precisamos quem vai sair. Olha bem para mim aqui. Quem vai sair para ir para o jogo no Maracanã no domingo. Vai para lá para fazer o Vasco campeão. Como é que você vai fazer isso? Você vai chegar lá e vai apoiar os 90 minutos. Se for suficiente você arrebentar as cordas vocais, perder a voz, faça. Depois tu recupera, mas faça. Esse é o recado que eu tenho para o torcedor vascaíno que vai sair de casa para ir para o Maracanã no domingo. Vamos para lá para poder vencer a partida e deixar a nossa voz, a nossa alma, o nosso tudo na arquibancada para que os jogadores consigam vencer essa partida e fazer do Vasco campeão da Copa do Brasil 2025. Esse é o recado, rapaziada. Então eu vou ficando por aqui, né? Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Estamos chegando aos 10 mil inscritos, né? Então eu peço para você aí que assiste os vídeos aí, que não é inscrito ainda, se inscreve aí, dá essa moral. Vamos chegar aos 10 mil inscritos aí, né? Se a gente conseguir chegar aos 10 mil inscritos até domingo, eu vou fazer uma live direto do Maracanã pra gente, vocês curtirem a festa junto com a gente. E uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo, eu não falei, rapaziada. Só a gente acredita na gente. E isso basta. Que Deus nos abençoe e que o título da Copa do Brasil 2025 possa chegar para nós. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Até a próxima. Vasco, valeu!